Bom dia, a Saber Viver Lisboa TV encontra-se no espaço Vida. Viemos conhecer a Laura Sanches, psicóloga clínica e professora de yoga. Bom dia, Laura. Bom dia. Bom dia, obrigada por nos receber aqui no espaço Vida. É um prazer. Obrigada. Professora, eu sei que hoje em dia a questão da yogoterapia tem vindo a assumir um papel importante como ferramenta, não é? Ligada também à psicologia clínica, neste contexto marcado por esta recessão económica, por alguma ansiedade, não é? Como é que define, de facto, esta conjugação, não é? Sim. Da yogoterapia aliada, portanto, à psicologia clínica? Sim. A yogoterapia em si não é, ou como é que eu ia dizer, não costuma ser necessariamente associada à psicologia. A yogoterapia existe por si não tem necessariamente que estar associada à psicologia. Eu, como sou psicóloga de formação, sim, acabo por integrar um pouco as duas coisas. A yogoterapia é uma aplicação do yoga a determinados problemas de saúde, por exemplo, nos casos de dores de costas, problemas respiratórios, hipertensão, problemas cardíacos. A yogoterapia, de facto, é muito aplicada e já há muitos estudos que comprovam a sua eficácia. Eu trabalho principalmente aqui no Espaço Vida. Quando se dirigem a nós pessoas com esses problemas, normalmente é o Jorge que faz as sessões com as pessoas, porque tem mais formação nessa área. Eu dedico-me principalmente a questões mais do foro psicológico. E, sim, nos casos de depressão, de ansiedade, de facto a yogoterapia pode ser também muito eficaz, pode funcionar muito bem. Em conjunto ou não com outras ferramentas da psicologia, porque a yogoterapia só por si é de facto eficaz, mas podemos também usar algumas ferramentas que a psicologia nos dá que a podem tornar ainda mais eficaz nesses casos. Portanto, por exemplo, um potencial aluno ou aluna chega aqui ao espaço Vida, manifesta, portanto, vontade em ingressar numa aula de yoga. Essa pessoa, portanto, esse aluno ou essa aluna pode ser orientada por si ou pelo Jorge, não é? Assim bem faz parte aqui do corpo docente, dizemos assim, dos professores. Sim, dos professores. Pode ser orientado no sentido de um estudo mais personalizado, ou vocês esperam que a pessoa de facto manifeste essa vontade de ser acompanhado ou ser feito esse estudo, ser alvo de estudo psicológico também? Como é que funciona assim muito para as pessoas lá em casa também perceberem? Certo. Então, em primeiro lugar, de facto, a pessoa tem que ter vontade de fazer esse trabalho individual. Se a pessoa quiser vir simplesmente fazer aulas de grupo, não vamos achar que ela tem que fazer yogoterapia, mesmo que seja uma pessoa ansiosa ou uma pessoa com um quadro de depressão. Tem que partir sempre da pessoa. Não é? Exatamente. Se a pessoa nos procura de facto dizer que quer fazer yogoterapia ou porque está a ter muita dificuldade em lidar com a ansiedade, ou porque está a ter muita dificuldade em lidar com algum episódio depressivo, ou outro tipo de patologias, então sim, nós vamos ver o que é que será mais indicado para aquela pessoa. E a yogoterapia, isto é um aspecto importante, é sempre individual. Quando as pessoas nos procuram para fazer yogoterapia, é sempre um trabalho individual e personalizado. Portanto, tem que ser feito sempre em função daquela pessoa, daquele caso. Então, por exemplo, a pessoa chega, quer fazer yogoterapia, não é? Para resolver uma série de problemas de saúde, tem. Como é que tudo começa? Digamos assim, a pessoa chega aqui e começa normalmente com um contacto, pode ser telefónico, pode ser por e-mail, ou às vezes as pessoas gostam de vir cá e falar um bocadinho connosco primeiro. E em primeiro lugar precisamos de saber o que é que a pessoa quer tratar, entre aspas, o que é que a pessoa quer resolver na sua vida. E depois, logo aí há uma divisão. Portanto, se a pessoa se queixar principalmente de questões físicas, ou as tais dores nas costas, ou hipertensão, ou problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, normalmente são assim os principais problemas que as pessoas nos procuram. Decidimos imediatamente se a pessoa será acompanhada pelo Jorge ou se será acompanhada por mim. Se de facto forem maioritariamente questões físicas, que nós sabemos que o físico nunca é separado do psicológico, mas se a pessoa se queixa é das dores nas costas e não da ansiedade, então à partida fará um trabalho com o Jorge.
Se a pessoa disser, olha, no meu caso realmente são crises de ansiedade que tenho tido, hoje em dia uma coisa muito comum são, por exemplo, os ataques de pânico, cada vez há mais pessoas a vivenciá-los. Infelizmente, pois. Sim. E nesse caso, a partir do trabalho será feito comigo e depois é uma questão de marcarmos as sessões. Marcamos uma primeira sessão. A primeira sessão normalmente passa sempre por uma conversa com a pessoa. Eu procuro saber exatamente que tipo de sintomas é que a pessoa tem, quais é que quer trabalhar, quais é que quer resolver. E a partir daí depois vamos vendo, vamos desenhando, digamos assim, a abordagem mais adequada para aquela pessoa. E qual é que é o passo seguinte? Por exemplo, já conheceu a pessoa, já identificou o que é que a pessoa de facto pretende tratar, não é? E depois é estabelecido um plano de aulas, como é que tudo acontece? Geralmente, na primeira sessão, fazemos já alguns exercícios, embora poucos. A primeira sessão é uma sessão mais para nos conhecermos, para eu explicar à pessoa também alguns aspectos importantes. Porquê? Porque um aspecto essencial da yoga terapia é a prática em casa. A pessoa tem que vir, de facto, motivada para fazer aquilo que vai aprendendo aqui em casa. É muito importante, se nós, de facto, queremos recolher benefícios na nossa vida, se nós queremos efetuar mudanças, é essencial que haja uma prática diária. Diária, eu costumo recomendar que a pessoa pratique 6 dias por semana. Porque estes 6 dias por semana já nos dão ali uma flexibilidadezinha. Por exemplo, se estamos de acordar tarde ao domingo e não nos apetece levantar cedo para fazer a prática, ou se por qualquer motivo não conseguimos de todo fazê-la, já há ali uma margenzinha de liberdade. E, de facto, é muito importante que a pessoa construa essa rotina. Portanto, na primeira sessão, nós focamos alguns aspectos importantes, essenciais para a pessoa poder manter essa rotina. A pessoa também expõe as suas dúvidas, as suas perguntas. E depois, a partir daí, vamos, de facto, construindo uma rotina de prática que permita à pessoa depois familiarizar-se com alguns exercícios, poder aplicá-los em casa e isso depois vai sendo ajustado à medida que a pessoa vai vindo. O normal é as pessoas virem às sessões uma vez por semana. Marcamos sessões aqui uma vez por semana e depois, nessa semana, então vemos que exercícios é que a pessoa deverá continuar a fazer em casa na semana que se segue. Mas quer dizer, são exercícios relativamente acessíveis, não é? Sim, para não requererem, de facto, supervisão do professor em casa, mas depreendo que sejam relativamente simples, não é? Sim. Algo que não acarrete risco. Claro, são coisas simples, é essencial que a pessoa também perceba o que é que está a fazer aqui, claro, é essencial que perceba a forma correta de os executar, mas são sempre, principalmente, no meu caso, em pessoas, quando estamos a falar de quadros de ansiedade, de depressão, as coisas que fazemos com o corpo são coisas bastante simples, acessíveis e, como é que eu ia dizer? Sim, nesses casos o trabalho corporal passa mais por libertar tensões. O pranayama, se calhar, não é? Sim, e o aspecto principal, aquilo que eu trabalho mais hoje em dia, para dizer a verdade, é a atitude do ponto de vista mental, digamos assim. Mas o aspecto principal, o físico ajuda muito, fazermos alguns exercícios com o corpo. Fisiológicos, não é? A respiração, não é? A respiração e mesmo os alongamentos para libertar algumas tensões, a própria tomada de consciência corporal, a começar a conhecer o meu corpo, a começar a senti-lo, começar a tomar consciência dos pontos onde estou a criar tensão. No caso da depressão, por exemplo, entrar em contacto com o corpo às vezes também pode ser muito importante para a pessoa se sentir mais centrada, sim, exatamente. Mas de facto o principal é a atitude que nós transportamos para a prática, digamos assim. Uma atitude de observação, de sermos capazes de estar presentes, de aprendermos a observar os nossos estados sem julgar, sem nos envolvermos demasiado com eles. É aquilo que hoje em dia se chama mindfulness, que é também outro conceito, sim, pode ser traduzido como atenção plena. E o mindfulness provavelmente é, como é que eu ia dizer, é a mistura mais completa, falar yoga com psicologia, se calhar. Porque de facto é o mindfulness, podemos chamar de uma corrente, porque já ocupa várias áreas da psicologia, digamos assim, mas foi trazido da meditação, foi trazido da tradição budista. E hoje em dia tem vindo a ser integrado cada vez mais
mais em várias correntes terapêuticas, vários modelos terapêuticos. Há várias investigações, talvez centenas ou se calhar até milhares de investigações que comprovam os seus benefícios ao nível psicológico com as mais variadas patologias, desde quadros de ansiedade até quadros de psicoses, por exemplo. E de facto é uma área muito interessante e na yoga terapia que eu faço, digamos assim, esse é um dos focos principais. E de alguma forma poderá ter a ver em analisar as nossas emoções de uma forma mais afastada, sem nos envolver? Tem a ver com isso? Sim, tem tudo a ver com isso. O mindfulness é a capacidade de nós observarmos os nossos estados emocionais de fora, se calhar. Sim, como que de fora, porque nós estamos verdadeiramente de fora, mas é como se estivéssemos de facto. Como é que se faz esse treino cognitivo? Sim. Cognitivo afetivo, não é? No fundo é cognitivo afetivo. Sim, através de, por exemplo, uma das principais ferramentas é a observação da respiração. Observar a respiração é talvez a melhor forma, não é a única, mas é provavelmente uma das melhores formas de nós treinarmos esse estado. E é uma questão de treino, lá está. É uma questão de prática, é uma questão de aprendermos a ser capazes de observar a nossa experiência sem estarmos totalmente envolvidos e totalmente identificados com ela. E isso pode-nos trazer um sem número de benefícios para toda a nossa vida. E portanto, segundo percebi, tem a ver também, vai buscar algumas das suas bases ao budismo, é isso? Sim, o mindfulness tem as suas raízes, tem as suas origens na tradição budista. Tem a ver com esse desapego, não é? Sim, desapego em relação aos pensamentos. O mindfulness é uma técnica, é um estado de atenção, digamos assim, que é treinado principalmente através da meditação, não é treinado só através da meditação, porque o mindfulness pode e deve ser aplicado no nosso dia a dia, podemos treinar esse estado de mindfulness com tudo. Mesmo no trabalho, por exemplo, quando está a ver um tédio ou assim. Porque o mindfulness resume-se a isso, a termos a capacidade de observar, de estar, de ficar com a nossa experiência presente. Se eu agora aqui for capaz, por exemplo, de tomar consciência das minhas pernas em contacto com o chão, tomar consciência da minha respiração, do som, ouvir a música, tudo isto são elementos de atenção que estão presentes, mas aos quais eu normalmente não presto atenção, mas que realmente fazem parte da minha experiência presente, do aqui e agora. E o facto de eu ter capacidade para tomar consciência disso, sem que essa consciência me leve a um envolvimento, digamos, a um julgamento, a uma reação imediata, porque o que acontece no nosso dia-a-dia é, por exemplo, acontece alguma coisa, um episódio menos bom. Podemos imaginar agora, estamos aqui as duas tranquilamente a falar e de repente começavam umas obras no andar de cima, por exemplo, aqueles barulhos de martelada, pum, pum, pum. Se calhar o nosso primeiro pensamento seria raios, já estão a fazer barulho. E isto é o que acontece quando nós nos identificamos imediatamente com os nossos julgamentos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O que é que acontece? Surge uma reação de aversão dentro de mim. Sim. E eu imediatamente identifico-me com isso e reajo. Sim. Com um treino de mindfulness, um treino de atenção plena, eu posso ser capaz de identificar essa reação em mim, ou seja, eu tomo consciência de que já estou a criar alguma tensão, já estou a criar um estado de rejeição ou de aversão àquele estímulo, e isto é a distância suficiente para eu não reagir imediatamente, para eu ser capaz de observar com esta distância e simplesmente aceitar, ok, esta tensão, este estado faz parte da minha experiência no presente, mas não significa que eu tenha necessariamente que me envolver, me identificar com ela. E aí a questão do mindfulness, aí já é a fronteira entre atenção plena em português. Atenção plena, sim. Já estamos no domínio da psicologia ou estamos na interface? Estamos numa fronteira entre a yoga, a terapia e a psicologia ou já está um bocado mesclado, já está um bocadinho uma fusão quase? Sim, é quase uma fusão, porque realmente no mindfulness a psicologia tem-se vindo cada vez mais a interessar por este estado, tem vindo cada vez mais a descobri-lo, tem vindo cada vez mais a aplicá-lo. Já há programas de mindfulness, como eu estava a dizer, aplicados às mais variadas perturbações do foro psicológico, mas é uma coisa que o yoga também já conhece há muitos anos.
é um estado que, mesmo que não tenha esse nome, porque nem todas as escolas de yoga dão esse nome, mas de facto é um estado que faz parte da essência do yoga. No fundo, a minha visão, e aqui algumas pessoas poderão discordar, mas a forma como eu vejo o yoga é isso que distingue o yoga do exercício de ginásio. Por exemplo, no ginásio nós estamos a fazer o que quer que seja com o corpo e às vezes não estamos nem a sentir o que o corpo faz. Até há ginásios que têm televisão, a pessoa está ali a correr na passadeira e a ver a televisão ou a ouvir música nos fones. E no yoga isso será totalmente impensável. Tudo aquilo que fazemos, nós fazemos com consciência, fazemos com atenção, procuramos ir vivenciando o corpo, ir vivenciando os estímulos, mesmo que haja uma posição até que às vezes nos esteja a provocar alguma sensação que à partida nós rotularíamos como desagradável. O treino é justamente sermos capazes de observar, sermos capazes de estar presentes, claro, com bom senso, não vamos fazer nada que nos magoe, mas se é um desconforto porque os músculos simplesmente não estão habituados a ser trabalhados daquela forma, treinamos essa capacidade de observar, de estar presente, de aceitar que aquela sensação faz parte da minha experiência presente. E isso, de facto, é uma grande mudança em relação à forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia, geralmente. Sim. Claro que é necessário tal treino, vir aqui, receber orientação de quem já está há muitos anos, de facto, a dar aulas de yoga e também, no seu caso, a professora Laura tem também essa abordagem da psicologia, não é? Pronto, acaba por também ajudar nessa orientação dos alunos, não é? Sim. Sim, Sim, exato. Não é que a psicologia aqui seja essencial, mas não temos que ser psicólogos para dar aulas de yoga. Mas realmente, no meu caso, eu verifico que isso me ajuda muito a lidar com determinados casos, sim, nos casos de determinadas perturbações específicas, por exemplo, se houver uma pessoa que tem um quadro de ansiedade muito acentuado, uma depressão, pode ser útil nós termos algum conhecimento da forma como essas patologias se manifestam e dos vários sintomas que têm para ajudarmos a pessoa de forma mais eficaz, claro. O que é que a Laura nos pode dizer mais sobre, de facto, esta complementaridade entre a yoga terapia e a psicologia? Assim, pronto, já nos falou da atenção plena, não é? Sim. O que é que lhe apraz dizer mais sobre esse casamento, entre aspas, não é? Estas duas ferramentas tão importantes nos dias que correm, não é? Para lidar, nomeadamente, com a depressão, com a ansiedade, com algum tipo de fobia. Sim. De facto, é assim, as duas coisas podem se complementar muito bem. Porquê? Por um lado, imaginando agora no caso da psicologia, o que é que a psicologia tem a ganhar com o yoga? Sim. A psicologia tem a ganhar com o yoga, de facto, esta capacidade de nós trabalharmos a consciência de nós mesmos, digamos assim. Uma pessoa que faça psicoterapia, por exemplo, que faça apenas psicoterapia. O yoga, digamos, pode como que acelerar o processo psicoterapêutico. Porquê? Porque a psicoterapia em si é eficaz e claro que não... É científica, é técnica, mas falta a espiritualidade também. A ciência de nós enquanto, não é? Sim, digamos que o universo. Aí depende um bocadinho também da corrente psicoterapêutica, porque também há várias. Sim. Mas o que é certo é que uma pessoa que tenha uma prática de yoga, uma prática de meditação, é uma pessoa que está mais frequentemente em contacto consigo mesma, digamos assim. É uma pessoa que aprende a observar-se. Autodescoberta, não é? Sim. E isso na psicoterapia pode, de facto, ter vantagens. Acelera o efeito da psicoterapia. Pode acelerar um pouco se a pessoa, de facto, faz psicoterapia. E, à partida, todas as pessoas que fazem psicoterapia fazem com o intuito, digamos assim, com o objetivo de se autoconhecerem, sim. Portanto, o yoga, de facto, pode ser uma boa forma de acelerar esse processo. Por outro lado, há algumas ferramentas de yoga, por exemplo, em pessoas que me procuram apenas para consultas de psicologia e não fazem yoga, não querem fazer, não têm... Isoladamente, não é? Sim. Só querem a psicoterapia. Sim, não têm grande necessidade de fazer yoga, se bem que a maior parte das pessoas que chega aqui, que chega até mim, porque também já vi a curiosidade no site, sim, tem alguma abertura também, mas de qualquer modo, mesmo que fosse alguém que não tivesse grandes inclinações para praticar yoga, e não é obrigatório fazê-lo, como é óbvio, há algumas técnicas muito específicas, por exemplo, a observação da respiração, técnicas de relaxamento, que o yoga nos ajuda, talvez, a conhecer um pouco melhor, que podem ser aplicadas num quadro psicoterapêutico. Por outro lado, a psicoterapia também pode enriquecer muito a
nossa prática de yoga e de meditação. Mas era isso, portanto, Sim, lá está. porque quando nós fazemos yoga e meditação, muitas vezes também nos confrontamos com certos aspectos de nós de que não estávamos assim tão cientes, digamos. Ganhar uma consciência sim. diferente. E isso às vezes pode não ser assim tão pacífico. Podemos começar a entrar em contato com determinadas experiências, determinadas emoções, sensações e não sabermos muito bem o que fazer com elas ou como lidar com elas. E aí a psicoterapia também nos pode ajudar muito a dar sentido a tudo isso. Isto tem a ver essa com experiência. Exato. Tem a ver com o reconhecimento, lá está, todos nós temos as nossas dicotomias, as nossas dualidades. Portanto, o ser humano tem as suas qualidades e tem também as suas limitações ou defeitos, não é? Sim, pronto. Terá a ver, de facto, com essa viagem, não é? Ao seu mundo mais negro, digamos assim, que acaba por, se calhar, na psicoterapia, a psicoterapia acaba por beneficiar também o yoga também e vice-versa, não é? Sim. Tal, porque, como a Laura estava a dizer há pouco, às vezes não é muito pacífico, não é? Essa descoberta não é muito pacífica, não é? Sim. E, nesse sentido, essa interligação acaba por ser muito benéfica, não é? Também para isso. Sim, as duas coisas podem facilitar-se uma à outra, digamos assim. E permitir também um trabalho Mais profundo e mais completo, até porque muitas vezes quando nós procuramos o yoga e a meditação já o fazemos porque queremos lidar com já essa consciência, determinados aspectos. Muitas pessoas chegam à aula de yoga ou porque já não conseguem lidar mais com o stress ou porque chegam à conclusão que não sabem relaxar. E às vezes o yoga pode não ser suficiente para a pessoa se abstrair. Sim, e para lidar melhor com esses traços de personalidade. Sim, para desbloquear tudo aquilo que ele levou de facto a entrar nesse quadro, digamos assim. E temos uma dúvida, agora fiquei com uma dúvida. Sim. No que diz respeito, nós sabemos, e a Laura, como psicóloga clínica, não é? Terá muito mais conhecimento a esse respeito. Nós nascemos com um dado temperamento. Sim, pronto. E a personalidade depois vai-se construindo, sempre que o temperamento é um dos aspectos da personalidade, não é? Sim. Em termos da yoga terapia, neste caso, neste âmbito da yoga terapia, de acordo com a sua praxis, a sua prática enquanto professora e enquanto psicóloga, pensa que de alguma forma, por exemplo, pessoas, com algum tipo de ciclotimia, por exemplo, pensa que o yoga poderá ajudar essas pessoas a uniformizarem mais o seu humor? Sim, bastante, porque a prática de yoga, a meditação, justamente o que nos traz é equilíbrio, estabilidade. Por isso essa dúvida que... Sim, de facto, o yoga não vai mudar a nossa personalidade, não vai mudar o nosso temperamento. O temperamento é muito emocional também, não é? Agora, pode-nos dar uma forma mais equilibrada de lidar com ele. Isso, pode-nos dar uma maior aceitação também, maior compreensão de quem nós somos e de como reagimos. Claro. E ajudar-nos a ter mais equilíbrio nessas oscilações, no fundo, não estamos a falar em doença bipolar, mas há pessoas que têm um temperamento um bocadinho psicotímico, que oscilam um pouco, ora estão bem, ora estão mal, e estou a falar concretamente no temperamento psicotímico, porque com esta situação, não é, de desemprego elevado, não é? Com toda a inconstância que as pessoas têm em termos laborais, com todo o stress daí proveniente, é normal que pessoas com algum tipo de sensibilidade emocional possam ter algum tipo de predisposição para terem oscilações mais, não é? Digo eu, não sei, eu não sou psicóloga, mas... eu diria que a instabilidade não é que provoque oscilação, eu acho que provoca a oscilação mais... já está presente, não é? Mas provoca mais ansiedade, mais depressão, sim, sem dúvida. E aí a yoga terapia pode de facto ser também uma ferramenta que possa disciplinar pelo menos, não é? Esse trabalho. Porque há um trabalho a fazer. A pessoa pode de facto fazer um trabalho, quer dizer, não... Sim, na yoga terapia esse é um conceito fundamental. Trabalho. Há um trabalho que a pessoa tem que fazer, sim, não é como ir ao médico e tomar um comprimido, ou mesmo para quem gosta de terapias alternativas, não é como ir receber uma massagem ou fazer acupuntura, por exemplo, que tem efeitos, mas são efeitos que dependem do terapeuta e da forma como está a aplicar a técnica, que funciona naquela altura. Na yoga terapia, de facto, tudo depende da própria pessoa. E tudo depende da capacidade da pessoa integrar aquela aprendizagem e de a praticar no seu dia-a-dia. Mas, de facto,
é isso que a yoga-terapia nos pode trazer. Trabalho interior, acima de tudo, equilíbrio, porque essa instabilidade, essa ansiedade, essa depressão vem muito de uma coisa que a psicologia positiva, por exemplo, nos ensina acerca das grandes causas de stress. Uma das maiores causas de stress e ansiedade é a sensação de que não podemos controlar o nosso ambiente. Há estudos até muito engraçados, só para citar um que foi feito no lar, que colocou os residentes do lar em 2 grupos diferentes. E num dos grupos era-lhes dito: olha, agora vocês vão passar a ter aqui uma plantinha no quarto, mas não se preocupem, vêm cá as empregadas e tratam dela, regam, não têm que fazer nada. Agora vamos passar a ter uma noite de jogos, mas não se preocupem que nós vamos escolher os jogos e vocês só têm que ir jogar. Vamos passar a ter uma noite de filmes, nós vamos escolher os filmes e vocês vão ver, por exemplo, à segunda são filmes de comédia, à terça são filmes de romance, por exemplo. No outro grupo, as atividades eram exatamente as mesmas, mas com uma diferença fundamental. Era escolhido que fossem eles a se escolher. Por exemplo, diziam-se: olha, agora vocês vão passar a ter uma plantinha no quarto, mas vão ter que cuidar da planta, têm que carregar, tratar dela, fazer tudo o que é preciso. Também vão passar a ter uma noite de jogos, portanto têm que se organizar em conjunto para decidir que jogos é que querem jogar com antecedência. Vão passar a ter uma noite de filmes e têm que escolher vocês os filmes com alguma antecedência que querem ver. E, passado alguns meses, foi-se verificar o estado de saúde daquelas pessoas. E as pessoas que estavam no grupo onde o controle era maior, não é? As pessoas que decidiam daquilo que iam fazer, tinham muito melhor saúde, inclusivamente ao fim de um ano havia uma menor taxa de mortalidade nesse grupo. Portanto, estamos a falar de idosos, portanto, a mortalidade é uma realidade nesses casos. E de facto houve diferenças muito visíveis ao nível da saúde. Portanto, neste momento, neste país, aquilo que nós vivemos é um pouco essa sensação de que não controlamos, não é? Não controlamos o dia da manhã, não controlamos se vai continuar a haver segurança social quando chegarmos à reforma, não controlamos se vamos para o desemprego amanhã, em alguns casos nem controlamos se vamos ter dinheiro até ao fim do mês para continuar a comer, não é? Portanto, isto causa uma grande ansiedade, uma grande instabilidade, uma grande dificuldade em lidar com o dia-a-dia. E aquilo que nos traz, o que pode trazer-nos a yoga-terapia, nomeadamente o mindfulness, mais uma vez a atenção plena, é a capacidade de, por um lado, a aceitação, sermos capazes de lidar com as mudanças da vida. Por outro lado, sentir que esse controle pode estar dentro de nós. Ou seja, não tem que estar só no exterior. Porque eu até posso não saber se, de facto, vai continuar a haver segurança social quando eu me reformar. Posso não saber se vou ter emprego no dia da manhã. Mas posso saber uma coisa essencial, que é, no meio de todas as dificuldades, eu tenho um centro dentro de mim, tenho um espaço em mim que me permite lidar com tudo que acontecer à minha volta. Eu posso sentir o mundo inteiro a desmoronar-se à minha volta, mas sei que há algures dentro de mim, um espaço psicológico que me permite descansar, que me permite repor as minhas energias, que me permite ter alguma tranquilidade mesmo perante o inevitável ou perante o desconhecido. E isso é muito importante. E essa descoberta pode, de facto, fazer toda a diferença na forma como as pessoas vivem na vida. Mas pronto, isso nessa perspectiva também, pronto, a pessoa tem aquela segurança psicológica e emocional de quem é, não é? Independentemente dos fatores ambientais, da crise e tudo mais, mas quer dizer, estamos a falar de pessoas que também têm alguma teia social, de apoio, por exemplo. Sim. Pronto, porque é essencial também ter aquela rede social da família, dos amigos, portanto a pessoa não deve deixar também de... Não, eu sei que não é só a sociologia, não é só área, mas a psicologia também estuda isso, nomeadamente a psicologia positiva, por exemplo. E a psicologia social também, sim, não é? Sim. A psicologia positiva é uma área muito interessante, como é que ligada à descoberta da felicidade e daquilo que nos faz pessoas mais felizes. Sim, e uma das conclusões é que realmente as pessoas que têm maior suporte do ponto de vista das relações são mais felizes, de facto. A yoga-terapia não tem nada a ver com isolamento. Claro, não tem nada a ver com fecharmos no nosso mundo. Aliás, se isso acontecer é porque alguma coisa está de errado com a nossa prática. E às vezes acontece isso, às vezes as pessoas procuram meditação, yoga, como que para se isolarem do mundo. Mas isso não é de facto o que se pretende num desenvolvimento saudável. E se há coisa que a yoga-terapia também nos pode permitir é sermos cada vez mais capazes de nos relacionarmos melhor com os outros, porque se estamos bem connosco, se de facto encontramos dentro de nós esse centro e essa estabilidade, também teremos muito mais abertura e facilidade para lidar com os outros.
E isso é realmente essencial e fundamental para uma vida feliz e harmoniosa. Eu sei agora pronto, sei que já existe desde 2008, penso que, portanto, o vosso blog Psi Yoga, não é? Sim, Psi Yoga, sim. Psi Yoga, penso que é desde 2008 que existe, não é? Acho que existe desde 2008. Eu sou péssima com datas, mas sim, há 5 anos mais ou menos deve ser, sim. Eu acho que, do ponto de vista de literacia em yoga terapia, meditação e até mesmo psicologia, eu penso que este blog tem feito de facto toda a diferença. Pelo menos no que diz respeito, lá está, à tal aquisição de conhecimentos dentro destas áreas que nós estamos aqui a falar. E de facto, ao disponibilizar uma série de textos sobre estudos que relacionam yoga terapia, psicologia clínica, entre outras realidades, penso que de alguma forma que está a democratizar também o acesso das pessoas, de uma forma gratuita, não é? A este conhecimento, acho que, e pela internet, não é? Que também é um meio de futuro. Como é que vê de facto o papel, eu sei que é suspeita, mas gostava que me falasse um pouco do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para de facto divulgar estas informações que lhe são tão caras, do ponto de vista profissional e espiritual. Sim, claro. Sim, o nosso propósito quando criámos esse blog foi de facto divulgar, digamos assim, os benefícios que estas ferramentas podem ter no nosso dia-a-dia. E ao fazê-lo procuramos sempre que seja possível, de facto, as pessoas lerem e aprenderem alguma coisa que possam usar no seu dia-a-dia. Porque sabemos que nem toda a gente tem disponibilidade para vir a uma aula de yoga, nem toda a gente tem tempo, ou assim, e portanto procuramos encontrar formas, digamos assim, de proporcionar acesso a algumas ferramentas úteis ao maior número de pessoas possível. E isso é algo que fazemos com muito gosto e com muito prazer, não tanto como gostaríamos, porque às vezes falta tempo também para escrever tudo aquilo que gostávamos de escrever, mas de facto é muito gratificante vermos que, por exemplo, nos comentários às vezes surgem pessoas que dizem fiz este exercício e foi tão útil, fez-me tão bem, e isso para nós é uma grande satisfação, de facto, ver que as pessoas têm a possibilidade de aplicar aquilo que vocês... aplicar algumas técnicas e sentirem-se um pouco mais felizes ou melhor no seu dia-a-dia. E consegue fazer o filtro, quer dizer, fazer o gatekeeping do que é que as pessoas gostam mais de ler lá, a partir dos comentários, nomeadamente? Sim, vamos tendo uma ideia. Tem mais a ver com a ansiedade, com a depressão, sim, mindfulness? Sim. Por exemplo, eu acho que o artigo que tem o maior número de comentários é um artigo que nós pusemos, acho que até foi dos primeiros, não estou em erro, sobre respiração abdominal. E de facto é aquilo que as pessoas mais vezes dizem: eu fiz estes exercícios e senti-me tão bem, isto realmente funciona. Pronto, isso diz muito, interfere com uma série de patologias, nomeadamente com a ansiedade, não é? Sim, acaba por ter claro, muito impacto desse nível, com as insónias, se calhar. Sim, também a respiração é uma ferramenta muito útil para lidar com tudo quanto tem a ver com stress, ansiedade, tudo que sejam perturbações que estejam de algum modo relacionadas com isso. A respiração é sempre uma ferramenta muito útil e eficaz. Eu sei que a Laura também portanto, escreveu ou escreve artigos também para uma revista. Não vale a pena estar a fazer publicidade, mas sei que é de facto uma escritora assídua, não é? Dentro destas temáticas, não é? No âmbito destas temáticas que lhe são tão caras. E gostaria que me falasse um pouco dessa sua experiência de aplicar na escrita, pronto, que escrita, esta arte fantástica que é a escrita, aplicar de facto toda a sua experiência como professora de yoga e como psicóloga clínica. Sim. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei, é uma coisa que faço com gosto. E de facto, por um lado, escrever ajuda-me até a mim às vezes a perceber melhor as coisas, a compreender e a aprofundar. Às vezes dou comigo a tomar consciência de que ainda não tinha pensado neste ou naquele ponto de vista, ou ainda não tinha compreendido bem o associado tema até eu ter tentado escrever. E isso, para mim, é útil e gratificante. Por outro lado, também acho sempre muito gratificante chegar ao maior número de pessoas possível, porque realmente estas práticas a mim ajudaram muito a crescer. Tudo aquilo que eu escrevo e aquilo que partilho são coisas que de facto eu sinto que fizeram diferença na minha vida, que fazem ainda diferença no meu dia-a-dia, e ser
capaz e ter a oportunidade de o partilhar com outras pessoas é um privilégio e é algo porque eu me sinto sempre grata. E generoso também, uma vez que a pessoa não precisa pagar para aceder àquela informação. Sim. Estamos a falar de muitos artigos, versando de facto sobre várias patologias, vários problemas. Sim. E até mesmo sobre a condição humana, no fundo acaba por ter também essa nuance. Laura, não, diga, ia dizer algo mais? Só ia dizer que de facto é um privilégio ter a oportunidade de o fazer e que nos artigos que eu escrevo, uma das coisas que eu procuro sempre, claro que nem em todos é possível fazê-lo, mas na maior parte procuro sempre também ter um foco muito prático. Pois é isso. Para que as pessoas de facto possam pegar naquilo e porque é muito bom nós lermos determinados textos e pensarmos realmente isto é tão bonito, fez-me pensar. Como é que eu uso isto? A questão mais pragmática, exato. O que é que eu faço com isto no meu dia-a-dia? E de facto é bom nós percebermos e ok, então se eu fizer este exercíciozinho tão simples, pode fazer algumas diferenças no meu dia-a-dia. É muito prático, não é? Tem um enquadramento teórico, mas depois acaba por ter um esquema As prático. duas coisas são importantes. Exato, a parte mais teórica e a parte empírica. E as pessoas têm aderido bastante a essa abordagem, no fundo, não é? Sim. Pronto, exato. Laura, como é que tudo começou, este gosto pelo yoga, pela psicologia? É sempre uma pergunta que nós fazemos, porque é analisar, é entrevistar, é fazer uma pergunta ao especialista dentro de uma área emocional, é ligar a profissão à parte emocional. Como é que surgiu esta paixão pela psicologia clínica e pelo yoga? Sim, então, o yoga surgiu primeiro, por acaso. Eu comecei a praticar yoga completamente por acaso. Era muito jovem, Era muito jovem. tinha 18 anos, acho eu. Completamente por acaso. Eu tinha alguns problemas de costas, sempre tive, e o médico, entretanto, disse: olha, tens que fazer exercício, tens os músculos muito fracos, tens que fazer alguma coisa. E eu não gostava de fazer nada, confesso. Portanto, fiquei: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não faço ideia o que é o yoga, olha, vou experimentar. Sim. E a partir daí nunca mais parei, porque de facto percebi que era algo Era a sua casa. Sim, que me trazia coisas que para mim até então eram desconhecidas, que me permitia de facto entrar em contacto comigo e descobrir facetas de mim que me eram totalmente estranhas e desconhecidas, e isso logo à partida entusiasmou-me bastante. Portanto, foi assim o primeiro contacto, depois fui passando por vários sítios e várias escolas, mas nunca mais parei. Descobri depois, mais tarde, a meditação, a mindfulness, a atenção plena, que hoje em dia de facto completam e são fundamentais em toda a minha abordagem. A psicologia veio também de uma vontade de conhecer melhor o funcionamento humano, de perceber de facto um pouco mais sobre a natureza humana. E como já praticava yoga quando comecei a tirar o curso, as duas coisas sempre se completaram muito bem, porque no yoga eu encontrava coisas que nem sempre na psicologia encontrava respostas. Ou seja, na psicologia que eu fui estudando na universidade, havia muitas coisas que sim, que até se encaixavam um pouco naquilo que eu ia sentindo no yoga, mas havia outras que nem por isso. E portanto, depois também, daí a minha vontade mais tarde de fazer um mestrado em Psicologia Transpessoal, onde eu encontrei uma abertura muito maior e um campo teórico que me permitiu enquadrar muito melhor tudo aquilo que eu ia experienciando com o yoga, e nunca me fez sentido separar as duas coisas, digamos assim. Sempre achei que no yoga eu encontrava, digamos, alguns aspectos práticos, importantes, fundamentais, essenciais, que na psicologia depois conseguia, de algum modo, perceber e enquadrar de uma forma teórica aquilo que eu ia sentindo e aquilo que ia vivenciando. E para os telespectadores perceberem melhor o que é mesmo a psicologia transpessoal, eu pressuponho que seja fazer a ponte, não é? Entre estas duas áreas. Sim. Ir além da psicologia clínica, não é? Pelo menos é ir além da psicologia clínica. A psicologia transpessoal não tem propriamente a ver com psicologia. É assim, pode haver algumas correntes de transpessoal que se apliquem na clínica, mas a psicologia clínica é diferente. O transpessoal é um modelo teórico, digamos assim, é um modelo de explicação. É uma corrente teórica. Sim, exatamente. Que engloba os aspectos mais espirituais. Sim. Ok. Espirituais. O espiritual é uma palavra que às vezes tem muitas conotações e nem sempre é fácil de sempre fácil para a pessoa. Mas, sim, basicamente na psicologia transpessoal vamos ao nós fundamento, podemos encontrar sim, um modelo ou vários modelos que procuram compreender
compreender a nossa experiência para além do mental, para além do cognitivo, para além do emocional. Procura enquadrar de algum modo o ser humano numa perspectiva um pouco mais vasta. Mais holística. Sim, mais holística, sim. É vê-lo como um ser humano, tem alma, tem as suas emoções, tem a sua mente, mas tem uma alma. Sim, é sabermos que existe algo mais, para além das emoções, para além da mente, para além do corpo. Há algo mais que nos torna humanos, que nos torna pessoas, no fundo. Sim. Podemos chamar-lhe a alma, podemos chamar-lhe muitas coisas. Alguns autores gostam de lhe chamar a testemunha, por exemplo. Mas de facto é saber que existe algo mais que nos completa e que não deve ser escondido nem ignorado, que antes pelo contrário, se for vivenciado, pode-nos trazer também vários benefícios e ajuda-nos a crescer enquanto pessoas. Em que é que esse mestrado, de facto, a completou enquanto pessoa? Sim. Este mestrado, lá está, abriu muitas portas para eu conseguir enquadrar aquilo que eu ia vivenciando e que de alguma forma ia lendo também vários livros de yoga, permitiu-me enquadrar isso de uma forma científica, digamos assim. Permitiu-me dar um enquadramento científico, teórico, bem estruturado, aos aspectos mais subtis, vá lá, de minha experiência, ou sim. Exato. Laura, de acordo com a sua... Agora é um aspecto mais subjetivo para terminarmos a entrevista. Gostaria de ouvir acerca da sua percepção e da sua opinião em relação ao estado do país. Pronto. É possível pensar na sua ótica. Na sua ótica estamos a falar com Laura Sanches, portanto professora de yoga e psicóloga, não é? Gostaria de saber a sua opinião sobre um aspecto importante. De acordo com a sua opinião, ou na sua ótica, é possível pensar positivo em Portugal? Eu acho que sim, é assim. Eu sou sempre otimista. Por natureza sou otimista, de facto, e acho que estamos numa fase de mudança. Agora, as mudanças às vezes doem, custam, mas é uma mudança que se calhar não é assim tão visível para nós, mas se calhar daqui a 20, 30 anos, quando olharmos para trás, eu acho que vamos perceber isso, que de facto estamos a atravessar uma fase de mudança, em que as pessoas começam a ganhar consciência de várias coisas. Agora, essa mudança, quando estamos mesmo no meio dela, não é? Quando está a decorrer, às vezes dói, sim, às vezes dói, às vezes custa, não é fácil, mas de facto eu acho que há muitas coisas que precisavam de mudar e se calhar mudam mais devagarinho do que aquilo que nós gostávamos, mas vão mudando e é assim que as mudanças acontecem na história, não é? Nada se faz de repente e às vezes pode parecer que de facto não está a acontecer nada, mas eu acho que se olharmos bem, mesmo a nível mundial, não só em Portugal, há sinais de que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. Se calhar ainda não sabem muito bem de que é que precisariam para ficar satisfeitas. Ainda estamos assim um bocadinho naquela fase do isto não presta, mas o que é que será melhor, não é? Também não tem alternativa. Mas é uma coisa que se vai fazendo e eu acredito que, por muito doloroso que nos pareça agora, a história mostra que de facto nós temos vindo a evoluir. Se nós pensarmos na Idade Média, por exemplo, é muito mais drástico, muito mais negro, não é? Sim, portanto, eu sou otimista em relação ao futuro da espécie, vá lá, mais do que em relação ao futuro do país, não é? Porque nós não podemos vermos isoladamente, mas nós estamos também no meio dessa mudança, não é? Que eu acho que está a acontecer a nível da espécie. Laura, para terminar, eu gostaria, nesta sequência, gostaria muito de ouvir um conselho seu para os jovens, neste caso. Eu sei que a Laura é jovem, aliás, não é preciso saber, é só ver. Laura, enquanto profissional nestas áreas da psicologia, do yoga e enquanto jovem otimista que é, gostaria, para terminar, gostaria de a convidar a citar um pensamento, ou a criar, neste momento, um pensamento, não é? Para, de facto, os jovens que estão menos otimistas neste momento, ou por estarem desempregados, ou por estarem a enfrentar algum tipo de problema emocional. Eu acho O que é que lhe apraz dizer sobre isso, para fecharmos? O melhor conselho que eu poderia dar a qualquer jovem, eu acho, ou qualquer pessoa, no fundo, é que a pessoa olhe para dentro, que se conheça, que procure mais respostas em si do que no exterior, digamos, porque às vezes
pode parecer que tudo se desmorona à nossa volta e podemos não ver a luz ao fundo do túnel, porque nós só vemos uma partezinha ínfima da realidade, não é? Nós não conseguimos posicionar-nos daqui a 30 ou 50 anos e ver de facto as mudanças que ocorreram. Quando somos jovens, há muito essa tendência de acreditar que aquilo que vemos agora é aquilo que vai ser a nossa vida toda, e isso não é verdade, de facto. Portanto, olharmos para dentro, tentarmos conhecer-nos melhor e tentarmos procurar de facto em nós as respostas, acho que é sempre uma solução. Sim, acho que é sempre uma forma mais positiva, mais saudável de estar na vida. Laura Sanches, professora de Yoga e também psicóloga clínica e também representante aqui do Espaço Vida. Foi um prazer, Laura, muito obrigada. Obrigada. Desejo as melhores felicidades, Obrigada. e obrigada por esta partilha tão interessante que penso que fará toda a diferença para alertar as pessoas que vale sempre a pena fazerem uma viagem interior, não é? E serem otimistas também. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia.